Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo interessante que Deus me mostrou lá em Números, no capítulo 12. Lá está escrito assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura-a. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Só até aqui, meus queridos. O que eu quero falar para vocês, utilizando essa passagem de Números, é bem simples. As pessoas, elas acreditam que Deus não vê. Mas Deus vê tudo que é falado às escondidas. Deus sabe quem tem falado de você, quem tem falado sobre você. E eu não estou falando se a pessoa fala bem ou mal. Eu estou falando de tudo aquilo que qualquer pessoa possa falar a seu respeito. Deus, Ele sabe tudo o que falam a seu respeito. E vejam, Moisés, como Deus disse, ele era um homem íntimo de Deus. E Deus, ele não se agradou, vejam, Deus não se agradou de que os irmãos de Moisés falassem contra ele. Imagina se fossem inimigos falando de Moisés. Porque Miriam e Arão, eles começaram a criticar Moisés, e provavelmente foi por inveja. Ou por qualquer outra coisa, isso não importa. O que importa é que eles começaram a falar mal do homem de Deus. Meus queridos, Deus, ele ouve tudo, ele sabe de tudo que falam e tudo que fazem contra vocês. Vocês não têm que se preocupar com isso. Se vocês, tal qual Moisés foi, estiverem debaixo de Deus, Deus certamente será a justiça de vocês. Então, isso também serve para que nós tenhamos cuidado, para que nós não saiamos por aí falando mal de quem quer que seja. Mas nós devemos confiar na justiça de Deus. Nós devemos confiar que Deus, ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Como ele cuidou de Moisés desde o dia em que Joquebede o colocou no rio, um rio cheio de crocodilos. Mas havia um plano. E Moisés foi salvo, foi criado onde Deus quis que ele fosse criado. E depois Deus o levou pelo deserto. E ele passou 40 anos pastoreando ovelhas, também para que ele tivesse ali também um aprendizado. E depois usou Moisés para ele envergonhar os egípcios, para ele envergonhar Faraó. Vejam, Deus sempre foi com Moisés. Às vezes as pessoas pensam que Deus vai fazer o que elas querem, mas não, meus queridos. Deus, ele faz o que ele quer. E isso é bom, porque Deus, ele, com toda certeza, ele sabe muito mais do que cada um de nós. Então vocês não precisam se preocupar. Deus, ele vai ser a justiça na vida de vocês. Não importa o que façam ou falem contra vocês. Deus, ele será a justiça de vocês. Exerçam fé, meus queridos. Confiem em Deus.
Confie no Espírito Santo prometido por Jesus. Jesus não mente. O nosso Senhor, Ele é fiel. E o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo é Deus. E Ele tudo vê. Ele tudo ouve. Ele tudo sabe. E é Ele quem cuida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma abundante nesse mundo maravilhoso do nosso Deus. Amém?